Toda honra e toda glória somente a Deus. Na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 14, do versículo 29 ao versículo 31, nós lemos a passagem em que Pedro sai do barco e vai ter ao encontro de Jesus sobre o mar, no meio de uma tempestade. E em um certo momento, Pedro olha para a situação, para o vento, para o mar, e ele começa a afundar e ele grita: Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão, segura-o e diz: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então Pedro entra no barco e nós nos perguntamos, a partir daí, quantas vezes Pedro, dentro do barco, na frente dos outros apóstolos, não é? Se perguntou: por que eu duvidei? E quantas vezes em nossa vida, Jesus ao nosso lado, todas as certezas ali, à nossa frente, e nós duvidamos. Este mesmo Pedro é o Pedro que, sinceramente, ele admite a Jesus quando conheceu que era pecador. E Jesus não rejeita ele por isso, mas pelo contrário, ele ama esta sinceridade de Pedro. Esta condição de, sim, ser íntegro, ser verdadeiro, ser sincero. Eu sou pecador, eu sou falho. E Jesus diz a Pedro: você é pescador de peixe, mas eu vou fazer você pescador de homens. Oh, glória! E eu louvo e glorifico ao meu Deus, porque a palavra do Senhor ela é feita de exemplos humanos como você, como eu, e não de santos, porque santo só há um, Deus que está no céu. E Pedro ele vai ser trabalhado ao longo do ministério de Jesus Cristo. Este é o mesmo Pedro que passou por essa situação do barco, é o mesmo Pedro que, quando Jesus disse que ele ia ser entregue às autoridades, ele se levanta de lá e diz: não, Jesus, não vamos deixar. Então Jesus reconhece ali a voz do inimigo para tentar parar o seu propósito, e ele diz: arreda, Satanás, eu sei você quem é. E Pedro fica tão triste, não é? Mas Pedro não desiste de Jesus, nem Jesus tampouco desiste de Pedro. Este é o mesmo Pedro que, quando Jesus é entregue às autoridades, pega uma espada e arranca a orelha de Malco. E Jesus pega a orelha de Malco. Não, Pedro, não é pela força. Este é o mesmo Pedro que Jesus tinha dito a ele que ele ia o negar. E o galo canta, e Pedro tem negado 3 vezes a Jesus. E eu imagino o olhar de Jesus para Pedro, o olhar de paz, o olhar de perdão. E eu imagino também o coração de Pedro por ter traído a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que ele chorou. E como chorou? Então, aquele Pedro que admite que é pecador, que não merece estar perto de Jesus, aquele Pedro que duvida no barco, aquele Pedro que não tem domínio próprio, não é? Aquele Pedro que traz Jesus, é o mesmo Pedro que Jesus disse que ele iria se tornar e se tornou. Jesus não erra em pessoas, Jesus não erra em destino, no que você está sendo preparado para ser. Jesus não desiste de você, pelo contrário. E ele te diz hoje que ele ama sua sinceridade. E que é através da nossa sinceridade para com ele, de admitir que somos falhos, pecadores, erramos, caímos, traímos, mentimos, não é? Que somos trabalhados, moldados, que deixamos de ser o velho homem, que passamos a ter outro tipo de atitude, que somos transformados pela graça de Jesus, não é por mérito de ninguém, nem seu, nem meu, nem de ninguém.
é o mérito que vem da graça de Jesus Cristo. E é Ele quem nos lapida. Por isso, não duvide. O mesmo Jesus de ontem é o de hoje e será sempre, para todo aquele que se deixe trabalhar por Ele. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.